Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Começar por dizer que hoje não é um bom dia para gravar. Acho que temos que fazer sempre este disclaimer para justificar no caso do episódio ficar uma borrada. Portanto, idealmente faremos sempre este disclaimer antes de todos os episódios, porque assim justifica qualquer falha que possa haver. Mas desta vez foi grave. A razão pela qual não é um bom dia para gravar é porque eu passei mais metade do dia a pensar que tinha perdido as minhas chaves de casa. Eu fui comprar alface para o almoço e levava a minha malinha da Uniqlo, que eu amo tanto de paixão, e vinha, como sempre, como eu faço. Eu sou a pessoa que nunca precisa de um saco para carregar as compras. E portanto vinha super, mega carregada com todas as minhas compras do continente, porque eu ia só comprar alface, mas entretanto várias coisas se meteram no meu caminho e lá estava eu a fazer as compras do mês. Claro que não preciso de ajuda, claro que não preciso de um carrinho, claro que não vou pagar um saco, de modos que lá vinha eu a fazer o meu número de equilibrismo até ao carro e depois todo o problema começou quando eu tive que encontrar as chaves do carro. E quanto mais eu procurava, mais incapacidade eu tinha de as achar e tudo o que eu achava era as chaves de casa. Opção lógica, vamos pegar nas chaves de casa, que é a única coisa que eu estou a encontrar dentro da minha mala, segurá-las e procurar a chave do carro, porque assim de certeza que vou encontrar. E encontrei, e a partir daí eu não pensei mais nas chaves de casa. Arrumei as compras no carro, meti-me no carro, cheguei a casa, abri a porta com o código, portanto não foi preciso as chaves. Chego à porta de casa e o que é que eu não tenho na minha mala? As chaves de casa. Comecei a pensar em tudo o que poderia ter acontecido, lembrei-me da última vez que as tinha agarrado, que tinha sido no parque de estacionamento ao pé do carro. E é claro que o que é que eu pensei? Automaticamente caíram da minha mão e estão no parque de estacionamento. Peguei no carro novamente, deixei as compras escondidas dentro daquelas portitas onde vocês têm os manípulos do gás e da água, sabem? Mesmo à porta de casa, pronto. Guardei as coisas aí para que ninguém achasse estranho de repente haver um queijo fresco à porta da casa de alguém. Segui para o continente novamente e fartei-me de procurar as chaves por todo o lado. Pensei, bem, vou ter que trazer um detector de metais, porque elas estão aqui no meio dos paralelos de alguma maneira. Fui perguntar por elas, ninguém tinha encontrado. Comecei a panicar, a pensar que viram as minhas chaves a cair, agarraram-nas, seguiram-me para saber onde eu moro e agora, à meia da noite, vão-me entrar dentro de casa e roubar tudo o que há de valioso, que são os meus gatos. E no meio disto tudo eu tinha que voltar para trabalhar, porque eu saí para ir comprar alface para o almoço, durante a minha hora de almoço, com a certeza de que estaria de volta para as minhas chamadas e reuniões da tarde. No stress todo, procurei o melhor que pude, fui ter com o meu namorado ao trabalho, trouxe as chaves dele para casa e fiquei o resto do dia a pensar na pessoa que agora tinha umas chaves sem indicação de nada, sem sequer um porta-chaves decente, porque o meu se partiu no outro dia e que as minhas chaves andavam perdidas por aí. O meu namorado obviamente não acreditou nesta história e achou que deveríamos procurar um bocadinho melhor. Eu já estava convencida que ia de novo ao continente procurar no chão, mas ele obrigou-me a procurar no carro, na bagageira do carro. E adivinhem onde é que elas estavam? É claro que estavam caídas dentro da bagageira. É claro que elas caíram da minha mão no momento em que eu guardei as compras no carro. E eu passei um dia inteiro a preocupar-me com umas chaves que estavam mesmo aqui à minha frente, estacionadas no parque em frente à janela do meu escritório. E aqui está. Isto é uma representação clara de mim, Mara. É um típico episódio na minha vida. Já não tinha um destes há algum tempo, talvez há 2 ou 3 semanas, e este foi o mais recente. Espero que tenham gostado de saber um pouco daquilo que é viver dentro do meu cérebro. E se vocês forem assim também, por favor, partilhem comigo o vosso último episódio, momento ADHD, na vossa vida. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Como vos contei no final do último episódio, neste fim de semana prolongado fomos viajar. Fomos viajar para fora, fomos novamente viajar de avião, foi a minha segunda viagem para fora deste ano e desta vez fomos a um país que não
não estava propriamente na minha bucket list, nunca foi um país que eu pensasse visitar por vontade própria, não estava nos meus boards do Pinterest, que eu acho que isso é provavelmente a melhor forma de definir aquilo que são os meus interesses, é se efetivamente existe um quadro do Pinterest dedicado a esse país ou a essa coisa, então sim, faz parte dos meus interesses. Este país nunca fez, nunca pensei em ir, mas como os amigos nos convidaram para participar da sua festa no país onde eles vivem e nós achámos que faria todo o sentido e que podíamos aproveitar também para conhecer, lá fomos nós, na quinta-feira de manhã, a caminho da Suíça. Voo da TAP, acho que nunca tinha voado na TAP sequer, portanto foi toda uma novidade. Acordar às 5 da manhã, toda a logística com os gatos, ir deixá-los aos meus pais, e lá fomos nós apanhar o nosso voo para a Suíça. E a verdade é que eu nunca tinha tido grande curiosidade de visitar a Suíça, porque acho que também nunca fui muito exposta àquilo que era a Suíça. É claro que quando surgiu esta motivação extra e o meu Pinterest começou a ficar carregado de Suíça por todo o lado, percebi que muito provavelmente nos últimos anos tenho estado a menosprezar um país que é absolutamente lindíssimo e que tem tanto para oferecer, desde férias de cidade a férias de natureza, férias de atividades interessantes e meio radicais, e eu nunca tinha pensado na Suíça como isso, só tinha pensado na Suíça como o paraíso fiscal e o país onde todas as empresas com as quais eu trabalho querem ter as suas sedes, e não muito mais, sinceramente. O Pinterest mostrou-me todo um novo mundo e, portanto, nós viajámos para a Suíça com ainda mais entusiasmo para irmos conhecer toda aquela beleza natural. É claro que a meteorologia não esteve do nosso lado de todo, mas mesmo de todo. Nós tivemos o azar de apanhar provavelmente os dias mais chuvosos que a Suíça já teve este ano. Choveu todos os dias, em alguns dos dias choveu desde manhã até à tarde, começou a chover e nunca mais parou. E isso meio que impactou um bocadinho os nossos planos. Nós voámos para Zurique e a ideia era, para além de ir à festa dos nossos amigos, obviamente, visitar ali umas cidades próximas, e também queríamos muito ir às Rhine Falls e àquela montanha cujo nome eu agora não me lembro, mas que é assim bem alta e que tem umas views muito agradáveis. E desculpem a câmera estar a mexer-se, mas a minha gata achou por bem estar a tomar banho mesmo ao pé da câmera e, portanto, vocês vão poder ver a câmera a abanar e provavelmente umas patinhas a aparecer por aqui. Mas infelizmente tivemos que mudar completamente os nossos planos e fazer coisas completamente diferentes, porque por muito que eu não seja alguém que se dê por vencida por um pouco de chuva, existe um pouco de chuva e existe imensa chuva. E estando a falar de atividades de montanha, chuva não é propriamente o melhor aditivo para experiências de montanha, especialmente tendo em conta a minha habilidade e capacidade física, porque iria resultar muito provavelmente em várias quedas de cu, vários calções e calças cheios de lama e provavelmente alguns choros. Então, a nossa viagem à Suíça resumiu-se por ficar por Zurique, explorar Zurique, tentar explorar Lucerne, que é lindo, mas que vimos de uma basicamente coberto por uma cortina cinzenta que nem permitia ver a cor do lago. Estivemos também por Zug, explorar um bocadinho. Lá tivemos uma aberta para subir a uma montanha e para ver assim um glimpse daquilo que será a beleza natural da Suíça e das montanhas da Suíça, e foi basicamente isto. Mas posso dizer que deixou-me assim com imensa vontade de voltar para poder ver com outra luz, com um bocadinho de sol, e para ver finalmente céus azuis e lagos turquesa naquele país que é aparentemente tão bonito. Mas para o episódio de hoje eu queria trazer, tal como fiz no episódio de Copenhaga, as 5 coisas que mais me surpreenderam na Suíça e durante esta viagem. E vamos começar por falar do elefante da sala quando toca à Suíça, e que se calhar vai ser estranho dizer que me surpreendeu, porque quem vai à Suíça já está à espera disto. A questão é que me surpreendeu por ser ainda mais intenso
do que aquilo que eu estava à espera. É muito caro. Portanto, eu estava à espera que a Suíça fosse cara, tal como vários países na Europa, especialmente mais para o norte, são bastante caros e são mais caros do que aquilo que nós estamos habituados, mas a Suíça está num espectro de caro que eu não estava mesmo à espera, porque às vezes as pessoas dizem, ok, a Alemanha é um país caro para se viver. Eu não acho assim tanto, especialmente tendo em conta os salários e vendo que as coisas não são assim tão mais caras do que em Portugal. Nós sabemos que em Portugal as coisas são baratas, mas os nossos salários também não são os melhores e, como tal, o custo de vida acaba por ficar um bocadinho desequilibrado e acabamos por ter um custo de vida talvez demasiado caro para as nossas condições. Noutros países da Europa, mais caros, ok, estamos à espera que as coisas sejam mais caras, mas no fundo não são assim tanto e nós conseguimos facilmente equilibrar as contas com os salários desses países. É claro que na Suíça também estamos a falar de pessoas que têm rendimentos gigantescos, mas é tão, mas tão caro. Se vocês nunca lá estiveram, acho que a melhor coisa, a melhor forma que eu posso utilizar para explicar é que uma refeição para 2 pessoas em Portugal custa o mesmo que um prato na Suíça. E eu não estou a brincar. A maior parte dos sítios onde fomos, que nem eram assim tão fancy, tão restaurantes caros, nada disso, restaurantes bastante normais, fomos a poucos. Um prato, fora bebidas, fora tudo o resto, custa pelo menos 38,5€. Acho que foi o prato mais barato que eu vi, foi 38,5€. Isso é o custo de uma refeição para 2 pessoas em Portugal. Comer fora é super caro, o hipermercado é também bastante caro. Um expresso custa 5€. 5€ por um expresso. Absolutamente ridículo. O mesmo se beberem um café maior, cappuccinos, 7€. Completamente ridículo, é mesmo muito caro. E não só no que toca à comida, não só no que toca a restaurantes, falarmos de transportes públicos são um balúrdio também, mas sinceramente, olhando para a qualidade que obtemos do transporte público versus o preço, se calhar no fundo até vale um bocadinho a pena, porque os transportes públicos na Suíça, pelo menos aqueles que nós utilizamos, foram absolutamente fenomenais, praticamente vazios, super boas condições, sempre a horas, às vezes até adiantados, super convenientes, no sentido em que tudo está conectado e os transportes são bastante frequentes e permite-vos andar de transportes tão facilmente que nem pensam sequer na ideia de ter um carro para explorar a Suíça. Os transportes são absolutamente fenomenais. Mas, em contrapartida, lá está, extremamente caro, tão caro que eu não estava genuinamente à espera. Acho que não havia forma de me prepararem para o quão cara a Suíça é. A segunda coisa que me surpreendeu bastante na Suíça, e talvez isto seja uma ideia pré-concebida que eu tenha e que afinal não corresponde bem à realidade, ou então eu não explorei o suficiente para me ver exposta a esta realidade, é que eu vi muito poucos portugueses, aliás, eu não vi nenhum português a trabalhar na Suíça. E pelo menos no meio em que eu cresci, sempre se falou muito sobre a questão da imigração para a Suíça e especialmente na zona de onde os meus pais são, que é uma zona mais a norte, não é tão central. Imigração na Suíça é a coisa mais frequente que pode haver. Muitas pessoas saíram de Portugal para emigrar para a Suíça, especialmente pessoas com trabalhos não tão altamente qualificados, para trabalhos mais, não vou dizer básicos de todo, mas para trabalhos que não exigem um grande nível de escolaridade. Sempre houve muito desse tipo de imigração, pelo menos à minha volta, pessoas que saíam para ir para a Suíça. E mesmo até pessoas que da minha idade, com estudos semelhantes aos meus e que escolheram emigrar para a Suíça até recentemente, à procura também de uma vida melhor. E foi curioso porque eu estava à espera de me encontrar com imensos portugueses em situações assim mais de serviços, como já me aconteceu noutros países, como já me aconteceu, por exemplo, em Paris, que a primeira padaria onde eu entrei era uma rapariga portuguesa que
lá trabalhava. E no caso da Suíça, isso nunca aconteceu. Portanto, deixa-me aqui a pensar se a imigração portuguesa para a Suíça é agora menos. Está um bocadinho mais afastada daquilo que era a imigração de há uns anos atrás, se a nossa imigração atualmente é mais qualificada, pessoas com trabalhos mais do género empresarial e não tanto relacionados com serviços. Questiono-me um bocadinho se será essa a questão ou se simplesmente nós estivemos em zonas onde os portugueses não gostam de estar por alguma razão ou outra, porque eu não encontrei nenhum português a trabalhar na Suíça. Encontrei apenas turistas portugueses, que foi bom ver que há mais pessoas a ter a possibilidade de explorar este país, mas fiquei bastante surpreendida porque eu estava a contar encontrar imensos portugueses e não foi de todo o caso. Como eu vos estava a dizer, uma das principais razões pelas quais nós fomos à Suíça foi precisamente para a festa destes amigos. Portanto, de certa forma, para os ver e para conviver com eles no dia da festa que eles organizaram. Mas, para além disso, também tivemos a oportunidade de estar com eles outros dias. E uma das coisas que fizemos, típica, foi, para além de andar a explorar e conhecer a cidade e de andarmos a passear por lá, a fazer assim um bocadinho de turismo com eles, a servirem de guias turísticos, terminámos o dia como seria perfeitamente normal em Portugal, na casa deles a jantar. E foi muito engraçado porque a primeira coisa que eles disseram foi que isto não é algo que os suíços façam. Os suíços não convidam pessoas para vir à sua casa jantar, estar, conviver. E eu não sei porque é que me surpreendeu. De certa forma, eu sinto que esperava que a Suíça não fosse um país assim tão frio nesse sentido, que fosse um bocadinho mais aberto a este tipo de convívios e à ideia de ter pessoas em casa e de organizar coisas em casa, em especial num país onde os serviços efetivamente são tão caros e onde ir jantar fora com os amigos realmente é algo que é bastante dispendioso. Portanto, eu imaginei que muito provavelmente os suíços escolhessem muitas vezes para poder conviver com os seus amigos e as pessoas de quem gostam, escolhessem fazê-lo nas suas próprias casas. Mas fiquei bastante surpreendida por perceber que afinal não. Que eles não gostam de convidar pessoas, que a casa é uma espécie de um sítio sagrado para que só a família mais próxima possa conviver e que não existe esse tipo de proximidade de simplesmente convidar os amigos para irem beber um café ou irem jantar a casa. E fez-me pensar que nós às vezes damos por tão garantido este tipo de coisas tão simples que nós fazemos e que são típicas do nosso país. Eu acho que não há nada que eu gosto mais na nossa cultura portuguesa e também espanhola, como estávamos a falar depois com uma amiga também que vive em Espanha, que é esta ideia de juntar as pessoas que mais gostamos na nossa casa de uma forma mais informal, para que possamos conviver à vontade, para que possamos cozinhar para eles e para que possamos aproveitar este tempo em comunidade. E que a verdade é que nós fazemos isso com os nossos amigos, não precisam de ser família super próxima. Os nossos amigos passam a vida cá em casa a jantar e é a coisa que nos deixa mais felizes de poder fazer, é ter uma mesa grande para poder juntar os nossos amigos todos e para que eles possam jantar e almoçar e conviver connosco. A maior parte dos nossos planos de fim de semana ideais passam por isto. E deixam-me a pensar que nós provavelmente damos isto, esta coisa que é tão banal para nós, damos isto como garantido, porque muitos outros países não têm essa liberdade, não têm esse à vontade com as pessoas com quem convivem para fazer este tipo de planos e talvez sejam pessoas menos felizes e menos amadas por causa disso, porque acho que não há nada que demonstre maior amor do que cozinhar para os nossos amigos e servir os nossos amigos na nossa casa e abrir-lhes as portas para que eles possam aproveitar daquele que é o nosso espaço mais pessoal e mais sagrado. E claro que nem vou explorar muito o tópico de que os suíços, os jantares deles também não são propriamente o nosso tipo de jantares, para além de comerem entre as 6h30 e 7, sendo que 7 já é assim uma hora bem tardia para estar a jantar, eles fazem jantares assim
bastante diferentes dos nossos. Neste caso, nós fomos jantar à casa desses amigos e o jantar foi literalmente um corredor cheio de queijos diferentes para provar, com montes de vegetais cortadinhos para acompanhar com o queijo, com pão, com doces, com mel, com coisas para servir de acompanhamento ao queijo, mas o jantar foi literalmente queijo. Não houve um gratinado, não houve uma carnucha, não houve um peixinho, não houve uma salada. O jantar era queijo, com queijo e coisas para acompanhar o queijo, nomeadamente pão e crudités e cenoura cortada e espargos. E espargos, eu vi espargos brancos com para aí 3 cm de diâmetro. O que é isso que eu nunca tinha visto? Aparentemente são espargos que eles fazem crescer debaixo da terra para que não fiquem verdes por causa da clorofila e que depois ficam aqueles batatões de espargos brancos. Verdicto sobre o sabor: não tem muito, prefiro os nossos. Infelizmente, como o tempo não nos ajudou e São Pedro não esteve do nosso lado, tivemos que nos dedicar a algumas atividades indoor e uma das coisas que fizemos foi visitar 2 museus. E eu tenho a dizer que, malta, Portugal tem de subir o seu nível no que toca a museus, porque a Suíça está a dar tudo no que toca a tornar museus interessantes. Nós fomos a 2 museus quando estávamos na Suíça. O primeiro foi o Museu do Chocolate, da Lindt, que, pronto, não havia como falhar. Eles podiam só fazer uma piscina de chocolate para explicar a história da origem do chocolate e seria o museu perfeito. Desde que nós pudéssemos comer o chocolate que quiséssemos, o que efetivamente aconteceu, qualquer coisa servia. No entanto, eles foram the extra mile, deram tudo por tudo para tornar aquele museu o mais interessante e interativo de sempre. Têm direito a guia de áudio, que é completamente gratuito com a compra do bilhete e que vocês basicamente encostam a cada local onde devem ouvir cada áudio e ouvem no vosso ouvido o áudio adequado àquela parte da exposição de uma forma super... Eu se calhar não estou habituada a ir a museus destes, mas isto para mim pareceu-me altamente tecnológico e evoluído, uma coisa que eu não estou nada habituada. Mas super giro, todo o conceito aí super dinâmico, com coisas que vocês podem mexer, com coisas que vocês podem fazer. Em Portugal eu sinto que qualquer museu a que nós vamos, não dá para mexer em nada, não dá para fazer nada e às vezes parece que as coisas estão mesmo dispostas de forma a que dá vontade de mexer e não se pode, como é o caso do Mato. O Mato é aquele museu que nós olhamos para as coisas e dá mesmo vontade de tocar, mas não se pode, é proibido. Lá não, tudo se pode mexer, tudo se pode tocar, vocês podem experimentar. E isto é tão verdade que eu fui provavelmente ao museu mais desinteressante no mundo para mim, que foi o Museu da FIFA. Como vocês sabem, eu não sou grande fã de futebol. Aliás, eu não gosto de futebol, eu não me entretenho a ver futebol. É claro que vem aí o europeu e eu vou ficar toda contente com a seleção e vibrar imenso, mas eu não gosto propriamente de futebol. E se eu vos disser que isto foi provavelmente o museu mais giro a que eu já fui na minha vida? Lá está, super interativo na forma de explicar a história do futebol. Fiquei genuinamente interessada em saber como é que as regras mudaram ao longo dos anos, como é que o futebol funciona hoje em dia, quais foram os grandes acontecimentos do futebol mundial, quais foram os grandes nomes do futebol mundial, o que é que eles fizeram, porque é que eles foram interessantes. Eu passei mais de 2 horas no Museu da FIFA e só fui embora porque fomos expulsos. Absolutamente fantástico, que museu maravilhoso. E foi curioso porque hoje estava a ouvir o último episódio do podcast Atriz Sem Cheta, da Carolina, e ela estava a falar sobre ter ido com o seu pequeno ao Museu dos Coches. E o Museu dos Coches é provavelmente o museu mais desinteressante neste país, porque é um espaço enorme, só com coches das mais variadas épocas, cada um tem uma explicação, não podem entrar, mexer ou ver de perto, e resume-se a isso. E com aquela quantidade de coches que estão no espólio daquele museu, com a quantidade de relíquias que ali estão, podia-se fazer coisas tão interativas,
tão interessantes, contar a história até do nosso país e da Europa através dos coches, e não, são só carros para ler descrições. E, por favor, Portugal, ponham os olhos na Suíça no que toca a fazer museus, porque aquele país, top 1, não é que eu vá a muitos museus em muitos sítios, mas até agora foi o país onde eu vi os melhores museus de sempre. Portanto, se vocês já foram a museus noutros países que amaram, por favor, digam-me na caixa do Spotify, nos comentários do YouTube, porque eu preciso de perceber se esta questão dos museus é só portuguesa ou se a Suíça realmente é absolutamente espetacular no que toca a museus. E estas foram basicamente as coisas que me surpreenderam na Suíça. Queria só deixar uma nota final para algo que descobrimos no Museu do Chocolate, portanto no Museu da Lindt, que é, se não fossem os portugueses a levar plantações de cacau para a América do Sul, hoje em dia nós, classe média, não estaríamos a comer chocolate como comemos, porque nós fomos aqueles que tornaram o acesso ao chocolate mais fácil e menos elitista. E tenho-vos a dizer que, se alguma vez se questionaram se a fama do chocolate suíço é em vão, não é. Eu nunca comi chocolate tão bom como neste país. Eu nem sou grande pessoa de comer chocolate, eu prefiro comer batatas fritas, mas eu não sabia o que era comer chocolate até ter ido à Suíça. Que bom! E vale muito a pena ir ao Museu da Lindt porque vocês comem chocolate até dizer chega e saem de lá com uma valente dor de barriga. Não recomendo as casas de banho, os resultados são bastante visíveis. Esta é a minha pequena review sobre a Suíça. Gostei bastante de visitar, ficou certamente o que não acontece sempre na lista de países que eu quero voltar a visitar para poder ter uma nova perspectiva do país, para poder ir visitar as belezas naturais também, para poder ir aproveitar aquilo que é a grande gema daquele país, porque as cidades são muito bonitas, mas a parte natural eu tive uma pequena amostra e fiquei absolutamente maravilhada. Portanto, provavelmente vamos tentar dar lá um pezinho este verão, porque acho que gostava muito de voltar à Suíça, sem sombra de dúvida. Se vocês já foram à Suíça, partilhem comigo o que é que acharam e a vossa opinião e se sentiram também estas pequenas curiosidades e outras curiosidades, claro, que também tenham descoberto por lá. Vamos terminar, como sempre, com as duas rúbricas semanais. Porquê que eu estou a dizer rúbrica? Rubrica, as duas rubricas semanais, começando com o De Olho Em desta semana. E o De Olho Em desta semana é, claro que é a Feira do Livro. Eu não fui à abertura porque não estava por cá, mas no dia em que vocês estão a ouvir este episódio, estarei na Feira do Livro com as minhas duas melhores amigas, as minhas reading besties, com quem eu tenho um clube de leitura, para irmos fazer o plano de sonho, que é ir ao Panda Cantina e depois à Feira do Livro, comprar livros, ler livros, cheirar livros, ver livros, mas estar rodeada de livros, que é uma coisa que nos deixa tão, tão felizes. A Feira do Livro está a acontecer neste momento. Se ainda não passaram por lá, vão lá dar um pulinho, porque acho que é sempre uma boa atividade cultural a fazer. E é o De Olho Em desta semana. Pode ser que na próxima semana eu traga novidades sobre as minhas compritas de livros na Feira do Livro. E para terminar com o mais olhos que barriga desta semana, nada mais, nada menos do que chocolate suíço. E eu peço imensa desculpa porque não é algo que vocês possam ir visitar amanhã. Não é uma recomendação que eu vos possa dar para vocês experimentarem na próxima semana. Só quero dizer que se a Suíça estiver por acaso na vossa lista de países a visitar num futuro próximo, vão, mais que não seja pelo chocolate. Nós comemos chocolate absolutamente delicioso e não, o chocolate da Lindt não vos permite ver o que é realmente o poder do chocolate naquele país. As chocolatarias invadem aquele país por todo o lado. Vocês estão sempre a ver chocolatarias nos sítios onde passam no meio da cidade e cada uma é melhor que a outra. O chocolate é aqueles bombons absolutamente divinais. Vale muito a pena ir à Suíça só para comer chocolate. E em Zug nós amamos o chocolate da Clément, que é muito, muito bom, feito à mão, super tradicional, com tudo o que vocês possam imaginar de sabores e texturas e bombons para experimentarem, e tabletes e tudo.
E depois um que até podem mesmo comprar no aeroporto, portanto se fizerem uma pequena escala em Zurique, podem passar lá, que é Sprungli. Eu vou deixar os nomes na descrição do episódio, no caso de poderem passar por lá, mas a Sprungli tem chocolate absolutamente divinal. Uma caixinha custa 30€, sim, é verdade. Uma caixa com 16 chocolates custa 30€, mas vale cada cêntimo. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Fica aqui a pergunta, qual é o próximo país que vocês querem visitar em breve? O que é que está na vossa bucket list para visitar nos próximos tempos? Mais um que está cruzado da minha lista de países visitados e foi uma pequena surpresa. Gostei muito e recomendo muito. Se não estiveram a acompanhar a nossa viagem à Suíça pelo TikTok, ainda podem ir lá. Tenho estado a fazer vlogs e vídeos engraçados sobre os nossos dias por lá, portanto passem pelo TikTok para consumirem mais de mim até à próxima semana e muito provavelmente para verem já em primeira mão os goodies que vão chegar da Feira do Livro. Até à próxima semana, próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Beijinho grande.